Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos abençoe nesse momento. A nossa conversa fraterna, a nossa preleção de hoje vai falar sobre a fé, o poder da fé. Para falar de fé, muitas vezes a gente se questiona o que é ter fé, como eu posso adquirir essa fé, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho o que é a fé. A fé é você acreditar. Mas essa fé também ela pode ser de duas formas. A gente tem a fé raciocinada e tem a fé cega. A fé cega é aquela fé que muitas vezes você aprende que aquilo é daquele jeito, mas não tem um significado, não tem uma explicação plausível para dentro de você. E você ainda não compreende por que ocorre aquilo. Então a gente fala que aquilo é fé cega. Falar assim, ocorria as curas, mas porque ocorria, porque era assim, né? Não tem uma explicação correta para que você possa identificar como que ocorriam essas curas, né? Agora, a fé raciocinada é uma fé que ela é pousada em princípios, né? Que vai te explicando de uma forma clara, que você vai compreendendo, e aí você sabe por que você tem essa fé raciocinada. Então essa fé, a fé raciocinada, que o Espiritismo nos ensina todos os dias. Por isso que muitas vezes a gente precisa do quê? Do estudo, do conhecimento, dos ensinamentos, para que a gente possa compreender essa fé raciocinada, para que não fique somente uma fé cega. Eu tenho fé, mas tenho fé por quê? Eu tenho fé porque eu acredito que isso ocorreu dessa e dessa forma. Então por isso que existe a fé. Quando a gente fala em fé, não tem como a gente não falar em Jesus, né? Porque Jesus, né, ele fez muitas curas. E essas curas de Jesus, a gente precisa muitas vezes estudá-las para a gente compreender, né? E Jesus mesmo falou que nós poderíamos fazer tudo e até mais do que ele fez. Basta que nós tenhamos o quê? Fé. É acreditar em quem? Acreditar em nós, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ter a fé em nós, né? E Jesus, ele fazia essas curas. Então, tudo que ele fazia tinha uma forma, tem uma explicação plausível, né? Então, a gente vai falar aqui daquela senhora, né, que ela tinha uma doença, né, uma hemorragia muito grande por muitos anos, e ela passava muito mal, né? E ela soube que Jesus estaria naquela região, naquele momento, e ela, né, foi correndo atrás dele, né? Como todo mundo corria, sabia que Jesus estava lá, todo mundo ia atrás, e ela não fez diferente. E aí ela tentando chegar perto de Jesus, não conseguindo, porque onde estava Jesus tinha um tumulto de pessoas, né? E aí o que ela faz? Ela tenta de todos os esforços e ela consegue o quê? Tocar nas vestes de Jesus. E aí, naquele momento, ela sentiu alguma coisa diferente. Não somente ela, mas Jesus também. E Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, mas mestre, tanta gente aqui ao seu lado, tantas pessoas. Ele falou, não, alguém me tocou. E aí ela, daquele constrangimento dela, ela fica meio tímida, né? E ela fala que foi ela que tocou. Aí ele fala, a tua fé te curou. E essa fé, muitas vezes, ela está direcionada com a vontade de você querer uma certa coisa. Não é somente querer, mas ter a vontade realmente de que aquilo possa acontecer. Então essa mulher, ela tinha vontade de um dia ser curada, né, daquela doença que lhe causava tanto mal, né, tantas dificuldades na sua vida. E aí, naquele momento que ela conseguiu encostar nas vestes de Jesus, ela conseguiu a cura. É claro que Jesus tinha um grande magnetismo, e naquele momento que era uma potência tão grande da vontade dela querer ser curada, e ele de querer curar, e aquilo casou, né? Então ele mandou o fluido para ela e ela soube receber esse fluido. Isso tudo é devido ao quê? À fé dela. Ela acreditar que Jesus tinha totalmente aquele poder de curar, né? E isso nos nossos dias, como que a gente pode relacionar? Né? A gente hoje em dia a gente vive um momento complicado. A gente está no isolamento, a gente vê essa pandemia, muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas passando dificuldades, né, com as famílias, né, com desemprego e tantas coisas mais. E que Deus quer que a gente tenha fé, que a gente acredite que as coisas vão melhorar, que isso não vai ficar somente nesse momento.
Isso é um período que a gente está passando. E que esse período que a gente está passando, a gente precisa o quê? Aprender um pouco com ele. Mas que a gente tem que ter o quê? A fé. Acreditar que melhores dias virão, que melhores oportunidades virão. Quando uma pessoa só, ela tem fé, ela pode transportar montanha. Isso depende do potencial da vontade de querer que aquilo realmente faça. Agora imagina uma multidão de pessoas que tem aquele mesmo propósito, aqueles mesmos pensamentos. É muito mais fácil, né? É a gente transportar essa montanha. Então, a gente utiliza a fé como o quê? Um momento de vibrações. Então, a gente une os nossos melhores sentimentos, pensamentos no mesmo ideal. E quando junta essa quantidade de vontade, de querer que as coisas melhorem, isso auxilia muito, porque as nossas doações auxiliam para que o nosso planeta se melhore, né? Essas doações vão para onde? Para aqueles necessitados, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que muitas vezes não conseguem achar uma solução dos seus problemas, né? Então é isso que Deus quer que a gente faça, né? Que não percamos a esperança, que acreditamos, que tudo tem um propósito na nossa vida. E que se a gente está unido nesse propósito, nada de ruim vai nos ocorrer. Se de repente tivermos umas dificuldades, isso são necessárias. E que a gente possa aprender com essas dificuldades. Às vezes a gente não entende, né? Nossa, mas é tão complicado. Tem momentos que a nossa fé, às vezes ela está em alta, né? Então a gente fala, quando tudo ocorre certinho, legal na nossa vida, parece que está tudo bem. Então a gente acredita mais, a gente tem mais vontade. Agora, quando tudo começa a desandar, a gente fica meio para baixo, desanimado, né? E parece que a nossa fé fica mais baixa. Então é isso que Deus quer que a gente tenha. Fé, acredite, tenha propósitos, busque, estude, que o estudo é primordial, principalmente para os espíritas. Não somente na doutrina espírita não, todas as filosofias têm um estudo, têm um aprendizado. O Evangelho de Jesus é para todos. Então, se nós focarmos sempre nesses ensinamentos, os seus exemplos, nas suas curas, nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e até muito mais. Foi isso que ele nos deixou, o seu legado. E assim eu agradeço, que vocês tenham uma boa noite e uma ótima semana. Que assim seja.